instituição B, instituição C, porque ele vai estar sempre procurando a igreja que mais atenda. Como ele não acha, porque toda igreja vai ter o seu problema, toda igreja vai ter o seu defeito, é natural. Ele decide, ele começa a acreditar e a pregar que, então tá, eu não preciso disso. Eu posso ter Cristo dentro do meu coração. Eu posso ser uma boa pessoa, não preciso estar em comunhão com os irmãos, e ainda assim eu sou um cristão, quando na verdade não é bem assim. Quando na verdade não é assim. Então o desigrejado, ele vai estar usando esses argumentos quando isso na verdade não é sustentado. É uma pessoa que não está debaixo disso daqui. É uma pessoa que não quer estar debaixo disso daqui. Uma pessoa que talvez não consegue, acha que não tem que orar mais, está orando pouco, jejuando pouco. E normalmente é o crítico quando mais. Exatamente. Tem sempre uma crítica. Exato. Porque nada tá bom. Nada tá bom. O louvor não é bom, a pregação não é boa, e normalmente um desigrejado se acha mais que o pastor. Ele se acha acima do pastor. Então eu não posso estar debaixo dessa liderança, porque eu sei mais que ele, eu conheço mais que ele, né? Enfim. Por isso que sai e abre outra igreja, né? Também tem esse. Aí já é outra classe, aí é para outra aula. Essa classe é a classe das pessoas que estão no nível, que eu suponho, né? Já estão no nível de hierarquia da igreja, posso dizer assim, né? Mas que ainda assim não tem algo errado. Se eu abrir a minha igreja, eu vou fazer melhor. Exatamente. Entendeu? Eu consigo fazer melhor, então eu vou abrir a minha igreja. Exatamente. Mas na verdade as coisas não são assim. As coisas não funcionam dessa maneira. Então, o desigrejado, ele tem essa dificuldade. Ele não está pautado na Bíblia. Ele não está olhando para o alvo que é Cristo. O alvo dele são as coisas terrenas. São as coisas palpáveis, humanas, que ele pode pegar, que ele pode tentar fazer diferente ou fazer melhor dentro da cabeça dele. Quando, na verdade, o nosso alvo é a salvação. O nosso alvo é Cristo. E o desigrejado ainda não entendeu isso. Ele está meio que perdido nesse aspecto ainda. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização. É exatamente o que eu estava falando ainda há pouquinho. Pode o olho querer ser a mão, o pé querer ser a cabeça? Será que o olho vai conseguir pegar como a mão pega? Existe uma organização. Existe. Naturalmente, nós não temos duas mãos esquerdas. Só que, olha que engraçado. O ser humano tem dificuldade para cumprir regra. Tem dificuldade para seguir uma organização. Só que o nosso corpo, a nossa matéria, ela é uma regra. Ela é uma organização. O coração consegue pensar igual o cérebro vai pensar? Ou o cérebro consegue bombear sangue para o corpo igual o coração faz? Não consegue, porque cada um está ali estabelecido na sua função. Por que nós temos tanto, nós como seres humanos, né? Nós temos tanta dificuldade em conseguir fazer isso, entendeu? É porque a gente está procurando o nosso bel prazer. A gente está procurando aquilo que mais nos agrada, aquilo que mais nos dá satisfação. Em relação à não submissão, às vezes eu penso assim, é engraçado, essas pessoas não querem se submeter à autoridade dentro da igreja, mas se submetem facilmente no trabalho. Porque tem muito emprego, né? Se submetem no trabalho. Tem gente que por qualquer coisa deixa de vir à igreja, mas qualquer coisa não falta trabalho. Por outro lado, tem gente que não consegue se submeter à autoridade do trabalho. São as pessoas que não gostam de ser patrão. Gente que fala assim, eu sou meu próprio patrão, eu faço meu próprio horário. São os informais, né? Os trabalhadores informais. Isso tem crescido muito. E tem gente que é assim também, que não se submete nem lá. E aí, por isso, aqui ela também não vai se submeter. Agora, essas pessoas que não se submetem a nenhum tipo de autoridade, ela
facilmente vai ter uma vida de solidão, né? Porque o problema dela não é só autoridade, o problema dela é relacional também. Ela não consegue se relacionar com o contraditório. Pegando um gancho no que o pastor está falando, eu vou abrir um parênteses dentro disso. Vou falar hoje por uma coisa. É um estudo que eu queria entender e aprender, já fico a dica para o nosso pastor passar para a gente. E vou falar sobre isso. Existem pessoas, como o próprio pastor falou, que não conseguem viver diferente. Eu acho que isso tem mais a ver com a natureza da pessoa, né? com o que a pessoa é de essência. E trazendo isso para o lado espiritual, eu posso estar errado e o pastor pode me corrigir se for preciso, e eu queria mais aprender sobre isso. A Bíblia fala um pouquinho, não sabia onde exatamente, sobre espinho na carne. Paulo fala sobre espinho na carne. Que eu entendo que é você ter que conviver com aquele seu espinho na carne. É algo que você não tem cura, digamos assim. Não sei se a palavra certa é essa. Não tem jeito. Você precisa ser cristão com aquilo. Apesar daquilo, você precisa ser cristão. Exatamente. Eu acho que se encaixa no caso dessas pessoas que são indisciplinadas por natureza. Ela precisa entender. Por exemplo, uma pessoa que é disciplinada na igreja, mas no trabalho ela consegue ser disciplinada com o seu patrão. Por que ela consegue? Porque ela sabe que ela depende disso aqui no final do mês. Então o problema não é o problema dela. Sim. Ela entendeu que no final do mês ela precisa de dinheiro. Só que ela não entendeu que aqui na igreja ela precisa da salvação. Ela não entendeu isso. Entendeu? Aquela pessoa que é disciplinada em qualquer ambiente, seja naquele trabalho, ela não consegue se submeter a nenhum tipo de autoridade, nada. Eu suponho que seja algo parecido com isso, como espinho na carne. É uma pessoa que precisa aprender a conviver com isso, ela precisa ser cristão independente dessa situação. Eu queria aprender mais sobre espinho na carne, entendeu? Então fica a dica para a gente poder aprender mais sobre espinho na carne. Fala. Deixa eu só fazer uma observação. Estavam falando aí a respeito das pessoas informais, né, que trabalham por conta própria, isso aí eu posso me incluir, mas até nós que não dependemos do aval de um patrão, precisamos ser disciplinados, porque senão o trabalho não funciona. E é mais difícil, quem não tem disciplina, que precisa, só funciona com alguém ali forçando, dizendo o que tem que fazer, a hora que tem que fazer. Se você não tiver essa disciplina, você não trabalha, você não produz, você não ganha. Exatamente. Entendeu? Além de eu vivo isso com as Carlas, que ela é uma profissional que é autônoma e tudo mais, e o fato de você não ter, entre aspas, um trabalho, você não tem que bater ponto na entrada e na saída. Você precisa sim estabelecer dentro da sua vida uma rotina de trabalho. Que você começa a trabalhar e você para de trabalhar. Ou então, ou a pessoa vai ser totalmente disciplinada, onde a pessoa não tem horário para nada. Então, ou seja, a produção não é aquela produção que tem uma constância, vai ser produzido quando você quiser. Mas quando você às vezes para e não faz, você não produz. Ou então você é a pessoa que trabalha extremamente. Produz o tempo todo, mas também não faz mais nada. E nem vive isso aqui. Não tem uma experiência com Cristo. Carapuça serviu aqui, irmão. Sabemos que a irmã está produzindo muito aqui no reino. No caso, é claro, hein, Carlinhos, o que a gente está falando, não se aplica àquelas pessoas que precisam viver do seu próprio trabalho porque é a sua profissão, né? No caso, um fotógrafo, como é que chama? Tem um nome da freelancer, tal, um escritor, por exemplo, né? Um repórter freelancer também. Tudo que é freelancer, né? Eu acho que se aplica mais àquelas pessoas que querem, por exemplo, ser camelô, que querem, por exemplo, ser vendedor ambulante. Essas pessoas, eu já ouvi elas dizerem, eu quero ser o meu próprio patrão. Não é um pedreiro, por exemplo. Agora, tem pedreiro, por exemplo, que mesmo ele tendo a profissão dele, ele não quer se submeter nem ao dono da obra.
Eu estava falando um dia desse de um pedreiro que ia pegar a minha obra e disse que não pegaria a minha obra porque ele falou que eu ia ficar me metendo no trabalho dele. Aí não pegou, deixou de pegar a obra porque disse que eu ia ficar me metendo no trabalho dele, quando na verdade a obra é minha, eu tenho que me meter sim. Então, tem gente que não se submete. Tem gente que, mesmo sendo profissional liberal, para ele, o cliente não tem razão. Quantas vezes você chega numa banca para comprar alguma coisa e a pessoa chega assim, tá aí, se quiser comprar, compra, se não quiser, não compra. Sabe? Desse jeito. Ela não se submete e acabou. E pronto, e não tá nem aí. Agora, tem aqueles que se submetem quando para o seu próprio benefício. Aí ela se submete. Então aí, no meu ponto de vista, gera até um pouco de mau caráter também, né? O desigrejado, ele precisa entender que ele se submeter a uma autoridade, a um pastoreio, a uma liderança, o benefício maior é Cristo, é a salvação. Pode falar, Dini. Eu acho, posso estar errado, se você prestar bem atenção, a questão da obediência e submissão vai muito, ela vai esbarrar com aquilo que você dá valor. Sim, sabe? sim. Se você valoriza, você se submete. Se você entende, valoriza. É um casamento isso. É um casamento. Se você valoriza, e hoje, se você olhar, você falou uma coisa bem interessante, que é a questão dentro da igreja, tudo que nós fazemos no reino, nosso maior objetivo não deveria ser, né? Não é só limitado a dentro dessas 4 paredes, mas o céu, a gente lutando, pelejando, trabalhando por uma salvação. Essa é a nossa maior meta, servir ao Senhor e ser salvo depois disso. Aí você para analisar o seguinte, se a gente entrar por esse caminho, você vai entender que a igreja está bem mal das pernas, porque quando em desigrejado uma pessoa não se submete ao seu líder, ele não obedece, ele está além, muito aquém do que é evangelho de verdade, do que é serviço a Deus. Ele não entendeu. Ou ele não entendeu, ou não quis entender. Não quis entender. Tá entendendo? Ele não quis saber. Ele quer entrar na igreja e permanecer com os mesmos defeitos, porque para ele tá confortável, tá muito bom. Se eu falo mesmo, se eu brigo mesmo, se eu xingo mesmo, sou assim mesmo, morrer assim e acabou. Ele não entendeu que servir a Cristo é mudança de caráter, mudança até de andar, de se vestir, de comportar, de tudo, é mudança. Servir a Cristo até que a gente chegue ao céu é uma mudança diária e é uma briga diária. Por isso que é mais confortável entrar dentro da igreja e bater boca com o pastor, porque eu quero mudança. Eu não quero ser ovelha para sentar, não quero ser apresentada, eu quero só vir. E Paulo diz que é para a gente considerar o outro superior a nós. Superior, olha só. Essa é a consideração. Sendo assim, não achou. Tem que considerar ele superior a mim. Tem que falar que Simone está acima de mim e eu estou acima dele. E a gente nunca vai ter choque de uma. Acabou, porque cada um tem o seu valor dentro da igreja, cada um tem o seu valor dentro do reino. Não existe essa coisa que eu sei tudo, não precisa aprender mais nada. E outra coisa, eu não bajulo ninguém, eu não estou nem aí para ninguém. Não é questão de bajular ou não bajular, é questão de deferência, respeito e por aí vai. Olha só o que eles também falar aqui. Essa mesma igreja primitiva possuía seu código doutrinário e disciplinar. Olha, escuta só esse tópico aqui, ó. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja, que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e sem disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Não tem como. Essa engrenagem que a gente estava falando há pouco, esse corpo que nós somos, ele precisa funcionar em sincronia. É como o pastor Almir e a missionária Angélica acabaram de trazer agora, entendeu? É considerar o outro superior a mim. Dessa forma, a gente vai funcionar de maneira mais equilibrada, digamos assim. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. Olha o culto de hoje.
A igreja é a família de Deus. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que fala um pouquinhozinho sobre isso. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção, as regras devem se submeter e as regras às quais devem se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento. Gente, como é bom! Como é bom! Eu amo me sentir pertencente a algum lugar. Eu amo quando no meu trabalho as pessoas me incluem em alguma coisa que acontece. Eu amo quando na minha casa ou na minha família eles pensam em mim de uma maneira que eu me sinto, caramba, como eu pertenço a essa família. Eu amo quando dentro da igreja eu olho para os irmãos e eu vejo um olhar recíproco de carinho, de amor, e falo, caramba, como eu pertenço a esse lugar. Isso é do ser humano. Como a gente falou desde o início da aula, nós fomos criados para viver em grupo, em sociedade. A gente não foi criado para viver isolado, sozinho. Isso é muito bom. A igreja está aí para isso. Para eu saber que eu posso contar com o pastor Flávio, ele pode contar comigo, que pode contar com as Carlas, que pode contar com a Carlinha. É isso. A igreja está aqui para isso. Nós todos somos irmãos em Cristo, que temos essa engrenagem para fazer funcionar. Temos esse objetivo comum, que é fazer essa engrenagem funcionar. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento, como eu falei, ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve disciplinar seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. A igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Mas não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. O desigrejado não está disposto a viver dentro de 4 paredes e também a sair por aí fora. Será que aquele desigrejado que fala que é Cristo em casa, que defende, na igreja tem muita fofoca, na igreja tem muito isso, na igreja tem muito aquilo, eu não preciso de igreja para ser crente, eu tenho Jesus no meu coração, eu vou ser crente dentro da minha casa. Beleza, será que esse desigrejado que está falando isso, que vai ser sim crente dentro da casa dele, ele está saindo aí fora para pregar o evangelho da criatura dentro da igreja? Ele não está, é desculpa. É desculpa. O desigrejado que fala, não, eu sou crente sim, eu não preciso de igreja, eu sou crente dentro da minha casa. Beleza, então tá. Mas ele não está também saindo aí fora para pregar o evangelho. Ele está fora do corpo. Ele está totalmente fora do corpo. Ele não é pertencente. Não tem alimento, não tem nutrição. O cordão umbilical dele, nada. Tem nutrição nenhuma também, até mesmo para fazer qualquer tipo de... Ele falou, né? Você tirar um dedinho da sua mão, o que acontece? Morre. Fica sem vida. Você cria suas próprias verdades. O desigrejado, ele está procurando um pretexto para não ser crente. Beto, se você analisar bem,
A lição é interessante, mas não quero resumir, porque eu sei que você tem muita coisa para oferecer aí. Mas, tipo assim, se você olhar bem, por que a gente vive hoje essa força tão grande dos desigrejados? Por causa desse oba-oba de evangelho. Ele não se adapta aqui, mas ele tem uma igreja ali na esquina, que tem um espaço que aparentemente é bom para ele, até que alguém não chegue para limitar ele uma regra. Aí ele vai pulando de igreja em igreja. Aí, por causa desse oba-oba, desse troca-troca de várias igrejas oferecendo, eu tenho uma igreja, mas a minha igreja tem um sistema. A outra tem um outro sistema, e a outra tem um outro sistema. A pessoa está naquele fast food, ele escolhe o que ele quer para comer. Tá entendendo? Com isso, ele entra na igreja assim, eu vou lá ver como é que é. Não for bom para mim, eu meto o pé. É natural ele se tornar um crente desobediente e insubmisso. É certo, porque ele sabe que se ele não ficar aqui, e outra coisa, ele subjuga o pastor, ele subjuga a igreja, porque se não fizer como ele quer, não vai fazer não, eu tenho outra igreja, vai para outra igreja, e ele fica pulando, e nesse pular de igreja, ele não se alimenta, ele não se fortalece, ele não cria raiz, e é natural, ele morre. E quando morre, ele vai para dentro de casa. Aí ele, para não dizer que não é crente, ele diz para mim que é Cristo em casa. Mentira, ele já é um desviado. Exatamente. Ele já é um desviado. Aí, como desculpa, aí ele usa as dificuldades dentro da igreja, que vai sempre existir. Isso aqui é uma oficina. Você só vai encontrar crente quebrado, fofoqueiro, contendeiro, brigão. É aqui que ele tem que estar. Não é lá fora. É o hospital. Aqui é doente, é gente fraco, depressivo, que é o mal do século. Aonde que esse povo tem que estar? Dentro da igreja. No decorrer da lição, nós fomos pontuando algumas coisas que eu e vocês consideram que sejam motivos, pretextos que desigrejados trazem para ser um desigrejado. A gente já falou diversos outros. Eu vou falar para vocês agora mais um, que é o que eu acho que, dentre tudo que nós falamos, é o que tem mais acontecido hoje, nessa atualidade de hoje, no que tem acontecido agora. O que mais tem hoje em dia é desigrejado que fala que dentro da igreja tem uma religiosidade exacerbada. É muito religioso, essa religiosidade toda coloca a culpa na religiosidade, que ok, existe sim. Existe esse exagero. Mas ele vem dizendo, esses desigrejados hoje em dia, e eu conheço assim, alguns famosos que falam muito sobre isso, e um deles eu falo com pesar, porque é uma pessoa que eu gostava, eu continuo gostando muito, admirando o trabalho como artista, que é a Priscila Alcântara, que era crente, ela era crente, mas começou a ir para uma linha dessa religiosidade exagerada, que estava começando a enxergar dentro da igreja uma religiosidade exagerada, enxergando na igreja coisas que não era como Jesus faria. É a frase que a gente mais ouve. Será que Jesus faria? Mas esse Jesus faria é uma coisa. Quando ela fala esse Jesus faria, ela que eu digo às pessoas. Quando ela fala esse Jesus faria, é algo que satisfaça ela, é algo que satisfaça a cabeça dela defendendo uma causa, entendeu? Então começa a falar que dentro da igreja tem muita essa religiosidade que não é assim que Jesus quer, não é assim que Jesus faria. Eu amo o homossexual, eu não compactuo com o pecado que ele pratica, eu não compactuo com isso. Enquanto sutilmente esse tipo de desegrejado, ele começa meio que, no início não é compactuar, é dizer eu te amo, mas eu não compactuo. Mas daqui a pouco tá meio que frequentando os ambientes que a pessoa frequenta, daqui a pouco tá meio tô ali naquele meio para pregar o evangelho, quando na verdade não é assim. A questão toda é o seguinte: Jesus, qual era o local que Jesus andava? É no meio dos pecadores, é no meio dos doentes. Mas ao invés dele ser influenciado, ele influenciava. Porque ele tinha uma meta, ele veio implantar o reino dele. Isso, ele sabia quem ele era e qual era a sua missão. Então, uma pessoa, eu posso estar ali e tal, porque trabalho, enfim, faculdade, eu estou ali por uma necessidade.
porém eu não serei dominado pelo ambiente deles. O meu ambiente vai dominá-lo, porque o Espírito habita em mim. A igreja decidiu se socializar. E não foi é aí que ela assim. errou. É pelo contrário. Exatamente. A igreja não pode negociar princípios Não pode. O imutáveis. evangelho de Cristo, pastor, me corrija se eu estiver errada, ele é um evangelho de confronto, não adianta. Jesus Ele vai fala isso. confrontar a tua natureza toda hora ele vai te confrontar, porque hoje você quer, amanhã você não quer, hoje você ama, você não ama, hoje você peca, amanhã você não peca. Ele vai te confrontar, é confronto. É Jesus te confrontando, e esse povo não quer confronto. Jesus. Esse povo. Jesus falou, não, pense vocês que eu vim trazer paz na terra, não. Não vem, não. Eu não vim trazer paz, vem. não. É justamente por isso. Eu vim mostrar para vocês o pecado que ninguém fala, que tá aí, ó. Que é pra cima. Ó, bater de frente aí com aquilo que você, em teu coração, você precisa melhorar. E todos nós, todo dia, diante da palavra de Deus, como espelho, ó, filho, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo outro, e assim vai a vida cristã. É sempre melhorando, sempre melhorando. Vamos chegar a perfeito? Só lá no céu. Só no céu. Só no céu. Esse Já tem isso, né? Não chega a perfeição. A perfeição só no céu, filho. Se ficar perfeito, ele puxa. Poxa. Levanta a mão. É isso aí. Leva, papai. Ele corta. É nessa aí que muita gente, fulano, tão jovem. Tava pronto. Tava pronto já. Tava duro. Jesus voltou pra ele. Eu acho que ainda não tô, não. Abaixa a mão, irmão Solange. Abaixa a mão e puxa. Aí a gente, olha a sabedoria de Deus, vocês nunca vão chegar à perfeição. É mais ou menos assim, nem tente dizer que é. É verdade. Para com esse negócio de se achar mais do que os outros, porque vai dar ruim pra tu. Se tu for muito santo, ó, te convido. Esse tipo de desigrejado que eu levantei agora para vocês é aquele tipo que ele quer começar a andar no meio. Inicialmente, dentro da cabeça doente dele, não sei, é para influenciar, mas não consegue. Acaba sendo influenciado. Não consegue. Porque na cabeça dele se eu começar a andar aqui no meio deles, eu vou conseguir trazer para mim e vou mostrar Cristo para eles. Isso aí é uma coisa muito. Eu costumo dizer que isso é muito particular entre Deus e a pessoa, um ministério. Se a pessoa tem um ministério de trabalho, tipo, sei lá, vamos supor, um cara que era homossexual e ele se converteu de fato de verdade. Genuinamente, né? Genuinamente. E o testemunho dele impacta aqueles que estão lá. Tem propriedade. Então aí existe um trabalho em conjunto com o Espírito Santo. E outra, ele sempre vai ter uma equipe por trás dele. Ele não vai sozinho. Ele não está sozinho. Então isso aí é um projeto. É diferente aquela pessoa que andorinha sozinha no voo solo, que tenta, não, eu vou mudar o mundo. Não existe. E essa pessoa, ela tem uma capacidade, como você falou, ela tem um preparo espiritual. Muito grande. Existem joelhos que estão dobrados para que isso Isso aí. aconteça. Mas Entendeu? Pra Existem isso, joelhos de oração. entra o que você falou, essa pessoa tem que estar debaixo de obediência. Obediência. Debaixo de autoridade. Autoridade. Porque Deus, Sempre. Deus não aceita barganha. Não aceita. A regra com Deus é clara. Está em obediência, está sob uma liderança, está coberto. Está coberto. Não tem como você respeitar o que você não. Né? Não tem como. Ou você respeita o que vê primeiro. Aí você pode até acreditar que tu respeita a Deus, porque se você não consegue enxergar aqui na esfera do olhar natural, um líder, alguém que te quer bem, que está lutando por você, que quer ver você crescer, não tem como você respeitar Deus. Não tem. Olha só, vamos entender uma coisa. Agora, nós já entendemos. O desigrejado está procurando pretexto. É motivos para ele não estar dentro disso aqui. Eu diria que não é nem mais desigrejado, tá? Desviado. Seja pelo motivo que for. Seja pela insubmissão, seja porque ele vê problema na igreja, seja por qualquer. O desigrejado está procurando um pretexto para não estar aqui. Ele já é um desviado. Só que, de repente, ele ainda não fez isso publicamente, ou explanou, ou entendeu que ele está fora real de tudo que envolve Cristo. Ele está meio que mascarando as coisas. Está aberto a qualquer proposta. Exatamente. Uma pessoa dessa. Qualquer um vai e leva. Gente, para concluir, tá? Nessa lição, nós vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja.
acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há um mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com a estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a sua missão para a qual ele chama. Em resumo, o desigrejado, ele precisa entender que ele depende de Deus. Ele precisa de Deus para que ele alcance o nosso maior objetivo: salvação. Salvação na nossa alma. Enquanto ele não entender isso, ele não vai conseguir ser um real cristão. Antes de eu finalizar, eu queria levantar mais um tópico aqui agora, uma problemática que me veio à cabeça mediante a nossa aula de hoje. Aquilo que eu estava falando ainda há pouco sobre o espinho na carne, que eu estava conversando ainda há pouco com o pastor, vamos considerar então, vamos aqui ver uma situação hipotética. Vamos considerar que o meu espinho na carne, eu sei que eu ser uma pessoa extremamente insubmissa. Eu não consigo me submeter à autoridade de ninguém, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja no meu casamento, em qualquer área da minha vida. A minha natureza é insubmissão. Apesar disso, eu já entendi que esse é o meu espinho na carne e eu preciso ser crente acima disso. Independente disso, eu preciso ser crente. Eu já entendi que para minha salvação eu preciso ser crente. Só que a minha natureza, o meu espinho na carne, que eu não consigo mudar, não tem cura, é eu ser insubmisso. Como que vocês, como igreja, vão me tratar? Vão lidar comigo? Fácil. Vão lidar comigo. Isso é fácil. Me ajudar. A Bíblia, a única ordem que Deus manda para o líder é pregar a palavra. Você está sentado ali, você tem seu espinho na carne. De todas as formas, esse sistema vai tentar mostrar para você que esse campo aqui tem regras. Né, pastor? Tem regras. Se você é uma pessoa insubmissa e você não vai ceder para mim de jeito nenhum, eu, como pastora dessa igreja, eu te coloco nas mãos do Espírito Santo e vou orar com você. É algo mais que está acima de mim. É algo mais espiritual do que material. Você pode ver que quando Deus chega para Paulo, olha o que Deus fala para Paulo. Ele fala do espírito, mas ele diz: Paulo, a minha graça te basta. Tipo assim, te vira. Resolva teu problema. O meu reino é isso aqui. Para me servir é isso aqui. Ou tu renuncia aos teus desejos, os teus defeitos para me servir, ou vai ficar difícil para você. Não dá para a gente permanecer dentro de um ambiente sem concordar e aceitar o governo do Espírito Santo. Quando foge do meu controle, foge do meu, mas não foge dele. Sabe o que, Beto? É criatura dele. Ele conhece uma Ele conhece e ele sabe exatamente aonde apertar. Ele tocou num ponto, isso aí serve até de aprendizado para todo mundo. Ele tocou num ponto que Deus, ele é um Deus de princípios, no sentido de que todo pecado contra a santidade dele, ele perdoa. Exato. Mas pecado contra a autoridade, Deus não negocia. Ele não negocia. Lembra de Moisés no deserto? E as famílias que se rebelaram contra Moisés, o que aconteceu? Mas Deus matou todas. Deus passou o facão e não quis saber de... E outra, pastor, essa pessoa não fica muito tempo de pé, não. Não. Se ela não se render a Autoridade. Aí eu falei, pecado contra a santidade, se eu pequei porque eu fiz isso, não sei o que, perdoar. Por quê? Gente, a autoridade é simbolismo de Deus ali. Rapaz, eu tô falando pro teu bem. Não quero. A pessoa não quer. É o que a gente falou. Espírito Santo, eu te entendo, não foi isso. E aí o Espírito Santo é que vai tratar, meu irmão. E outra, não existe, desculpa, não existe, mesmo saindo da esfera espiritual, não existe esse ser humano que, se não quiser, não mude.
Tem que querer. Tem que. É o querer. A pessoa tem Não que existe. estar disposta. Nascer assim, vou morrer assim. Não existe. Não existe. Tem um poder muito grande no querer. Eu não estou falando do lado espiritual, não. Eu estou falando do ser humano. Força de vontade. Força de vontade. Ele não precisa nem ter. Vamos supor que ele não tenha Cristo. Você tem muita gente aí que não tem Cristo, mas é uma pessoa esforçada, disciplinada. Ela tem um foco, ela tem um objetivo e ela consegue. Tá entendendo? Ela pode não perdurar ali. Porque se Deus tiver um plano na vida dela, ela pode até alcançar o que ela quer. Mas Deus derruba ela de lá até para fazer a vontade dele. Tá entendendo? Deus dá, você quer, toma, vai lá. Você pode ver que Deus fala assim, ó, tem uns crentes estrela na igreja, que a Bíblia nem mexe com ele, sabe por quê? A Bíblia diz que ele já tem a glória dessa terra. Tem pessoas da igreja que Deus não mexe, é o joio. Parece com trigo, se comporta como trigo. Sabe, E a Bíblia fala que nem ninguém na face da terra arranca. Ele cresce junto. Não, Porque os dois, quem trata é Cristo. não, eu vou falar uma curiosidade que, sabe, o pastor Felipe que me ensinou isso. Antes de você saber, sabe como você diferencia trigo e joio sem nem arrancar ele? Trigo se curva a autoridade, joio não. Exatamente. Eita glória! Esse pastor Felipe deixou umas sementes. E aí ele derrubou uma que não serve. Como é que é aquele negócio que você fala? Escolhido não tem escolha. Escolhido tem escolha. Em resumo, é exatamente isso, quando eu levantei essa problemática. Eu acho que isso tem mais a ver com Deus e o que ele consegue, o que ele faz, né, o poder dele de descer e realizar um milagre naquela pessoa. E ainda mais do que isso, a sua força de vontade. Se ela decidir, se ela escolher de fato mudar, independente daquela natureza, independente daquela natureza indisciplinada, independente desse espinho na carne. Deus trabalhando e a pessoa escolhendo de fato, né, cumprir o propósito que ela tem, cumprir o propósito no qual ela foi chamada, ela consegue. Ela vai deixar de ser uma desigrejada para ser uma congregada, pertencente a esse ambiente aqui. E no final, de quebra, consegue o alvo que é a Glória a Deus. A nossa parada de mimimi, vambora, simbora e... Não? Alguém quer pontuar algo mais? Acabou? Melhor comentário. Acabou. Não, eu quero. Tava tão O bom. Ministério do Louvor não foi chamado. Como ele chega no louvor? É o Mad Kids.